Olá meninos, sejam bem-vindos a mais um encontro comigo, Leandro. A gente está resolvendo uma questão e eu tô te dando um brinde. Eu sabia que você ia voltar para ver esse pedacinho. Eu criei um método na sua cabecinha para você fazer comparações de propriedades físicas. Leandro, como é que eu sei quem é mais solúvel, um composto iônico, ali entre dois compostos iônicos ou entre duas moléculas? Lembra que no composto iônico a gente usou a entalpia de rede? Calcula ali, ó, NOx positivo, NOx negativo, calcula, vê quem é maior. E lá, para saber a solubilidade, a gente aprendeu um teste de Leandrino. Eu vou mostrar para você, olha o que a gente fez no último vídeo, vem ver. Então, olha só, a gente estava tentando resolver essa questão para achar qual desses métodos aqui, qual dessas etapas tem a ver com a polaridade. Para isso, eu fiz uma revisão rápida de como prever as propriedades. Eu te disse, a primeira coisa que você vai fazer para prever essas propriedades é classificar se o composto é iônico ou se o composto é molecular. Então a gente foi lá e eu classifiquei, fiz dois métodos, um composto iônico, um para compostos iônicos, outro, caso 2 aí para molécula. Classifiquei o composto iônico e te disse, para o composto iônico, gente, o ideal é você calcular a entalpia de rede. Não se esqueça que a entalpia de rede é só você pegar o NOx do cátion, o NOx do ânion, multiplicar, você multiplica pelo... entre eles e tira o módulo, Então multiplica entre eles e tira o módulo. Então, o Leandro aqui, se atrapalhou aqui com a mesa, para variar. Então, multipliquei aqui a carga positiva, a carga negativa, tudo bem? E dividi, achei esse cara. E fiz pro MgO a mesma coisa. Peguei, magnésio é mais 2, oxigênio é menos 2, multipliquei pelos dois caras. Achei, então, e comparei esses dois números. Lembrando comigo, você vai ter que fazer essa comparação ali, lembrando que a distância entre os íons não é tão grande assim. Ainda te chamei para você assistir a aula de revisão sobre raios iônicos, tudo bem? Então naquele caso ali o MgO, por ter maior entalpia de rede, tem um retículo cristalino mais firme, ele é menos solúvel em água, logo mais solúvel em NaCl. Você ganhou de brinde aí um método para descobrir entre compostos iônicos qual é o mais solúvel. Mas eu também fiz um método para você saber moléculas. Mostra lá, No vídeo passado a gente viu que para molécula, você comparando as moléculas, a única coisa que você precisa fazer é lembrar que a solubilidade definida pela polaridade e as demais propriedades, pelas forças intermoleculares. Então você tem que sempre fazer a sequência. Geometria molecular, polaridade e forças intermoleculares. E para saber a solubilidade, o Leandro criou um método aqui. Ele disse assim para você, teste de solubilidade, teste Leandrino. Conte o número de carbonos, divida pelo número de grupos que fazem ligação hidrogênio. Vem cá. Você ainda lembra quais são os átomos que você procura para saber quem faz ligação hidrogênio? Isso! Oxigênio e nitrogênio, exatamente. Por que não flúor? Lembrando mais uma vez, o flúor faz as ligações de hidrogênio dele, Ele com ele mesmo na molécula de HF ou com a água. Aqui nos compostos orgânicos não. Então o método é baseado nisso. Mostra lá de novo. Pra gente saber qual das duas substâncias, eu chamei essa de A e essa de B. Para saber qual das duas substâncias era mais solúvel em água, eu apliquei o método. Contei o número de carbonos da primeira, você viu que era 10. Contei o número de grupos polares dela, você viu que era 1 e deu 3. Perdão, 10 sobre 1 deu 10 sobre 1 dá 10, que é bem maior do que 3 e ele é insolúvel em água. Agora, para a segunda, eu contei o número de carbonos dela, dividi pelo número de grupos polares, então tá lá, simplesmente somei um, dividi um pelo outro, e aí 6 por 6 deu 1, e essa aqui é a mais solúvel em água. Então a gente terminou o vídeo com esse método para você, um jeito rápido de você descobrir como é que você descobre, como é que você chega a quem é mais solúvel ou menos solúvel em água. E a dica foi, se ele é mais solúvel em água, ele é menos solúvel em compostos orgânicos, que são solventes orgânicos. Agora eu vou te dar, para a gente poder resolver aquela questão, uma outra dica. Você veio, então você vai ganhar de presente um método leandrino para achar o tipo de ligação, se é iônico ou covalente. Leandro, mas eu aprendi que era só fazer metal com a metal, que dava metal com a metal da ligação iônica. Cuidado, porque tem muita exceção. Tem muita exceção a isso.
Então, como tem muitas exceções, a gente criou um método que não tem exceção, né? A gente criou um método que você aplica e ele simplesmente resolve o seu problema. Quer ver? Dá uma olhadinha para mim no slide. Como é que eu sei o tipo de ligação? Então, tirando nossa conclusão, a gente vai definir as propriedades físicas, classificando se a ligação é iônica ou se a ligação é covalente. E aí você aplica o método leandrino. Mas para isso falta aqui, você sabe achar se ele é composto iônico? Você sabe achar se é molécula? Vamos te dar um brinde? Como reconhecer os tipos de ligação? O Leandro colocou para você a ordem decrescente dos 10 elementos mais eletronegativos. Flúor, oxigênio, cloro, nitrogênio, bromo, iodo, enxofre, carbono, hidrogênio e fósforo. Esses elementos, os 10 mais, né? Os 10 mais, né? Tem até uma frasezinha antiga, tem que lembrar aí que o cloro e o nitrogênio são invertidos, viu, gente? A maior parte dos livros de ensino médio fala que o nitrogênio é mais eletronegativo do que o cloro. Na eletronegatividade de Pauli, não, né? O cloro é mais eletronegativo do que o nitrogênio. Muitos até aprenderam frases assim, ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Quer usar essa frase? Só corrige. Fui ontem clube no, briguei e saí correndo pro hospital, para. Porque aí você usa a mesma frase, não precisa decorar outra. Tudo bem? Essa é a nossa base para achar o tipo de ligação. Mostra lá para mim. Quando eu quiser achar o tipo de ligação, eu vou fazer assim, ó. Se esses elementos dessa ordem aqui, ó, se esses elementos dessa ordem aparecerem ligados com algum elemento da família 1A, com alguém da família 2A ou cátio amoniô, a ligação da iônica. Leandro, eu não entendi não. Então olha aqui, ó. Cloro está na ordem de eletronegatividade. O sódio da família 1A, ligação iônica. Ó, enxofre e oxigênio estão na ordem de eletronegatividade. Enxofre e oxigênio estão lá. E estão ligados com o cálcio, que é da família 2A. Então deu ligação iônica. Então, ó, esses caras estão aqui, enxofre e oxigênio. E o cálcio é da família 2A. Olha o carbonato de amoniô. Olha o carbonato de amoniô para você enxergar, ó. Carbono e oxigênio estão na ordem, ó. O oxigênio está aqui, mais uma vez, ó. O oxigênio está aqui, o carbono está aqui, ó. E o amoniô é o cátion amoniô. Ele aqui, ó. Ligação iônica. Você pode usar qualquer um desses aí, ó. KBr, né? Bromo e potássio, ó. O bromo está aqui, o potássio é da família 1A. Nitrato de potássio, NO3. Ó, o nitrogênio está aqui, o oxigênio está aqui e o potássio é da família 1A. Você pode olhar ali também, ó, o fosfato de cálcio. Fósforo tá aqui, oxigênio tá aqui e o cálcio é da família 2A. Tá bem comigo? Olha que método simples, gente. Olha que método simples. Pega os elementos da ordem de eletronegatividade, ligados entre si com alguém da família 1A, 2A ou cátio amoniô da ligação iônica. Leandro, tem exceção? Não, não tem exceção. Agora olha pra gente. O porquê que eu precisei criar um método? Porque existem exceções quando você faz metal com a metal. Quer ver? Mostra pro Leandro lá. Mostra lá para eles verem. Olha o método que você vai ganhar. Como é que eu sei que a ligação é covalente? Os elementos dessa ordem aqui, novamente, ligados entre si. Ou, olha só, pode ser com o berílio, que é um metal. Pode ser com um boro ou pode mesmo ser com um metal que tenha NOx maior do que 3. Maior é igual, né, a 3. Se você pegar, né, vou botar um igualzinho aqui, ó. Se você pegar alguns caras que tem NOx ou metal maior ou igual a 3, a ligação da iônica. Leandro, me dá exemplo, não entendi isso não. Então vamos fazer. HCl, vamos fazer um simplesinho, ó. Hidrogênio e cloro estão na ordem de eletronegatividade. Ligação covalente. Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Ó, hidrogênio novamente, enxofre e oxigênio. Estão lá, então, da ligação covalente. Nitrogênio e hidrogênio. Tá aqui, ó, nitrogênio e hidrogênio. Deu ligação covalente. Beleza? Então, esses aí estão tranquilos, são ametais. Mas vamos começar aqui, ó. Vou fazer um diferente. Posso? Olha pra mim, mostra lá. Vem cá, vamos começar aqui, ó. Manganês e oxigênio. Qual é o NOx do manganês aqui, ó? Mais 3. Mais 3, se o NOx dele é mais 3, NOx maior ou igual a 3 da ligação covalente. Ó o alumínio aqui, ó, alumínio é um metal, hein, cara, o alumínio é mais... ó, cloreto de alumínio, NOx mais 3, então esse cara da ligação covalente. Leandro, peraí, vem comigo. Não é metal? É! Ligado não há metal? Sim! Mas essa ligação é covalente devido à altíssima eletronegatividade que o metal tem quando ele está muito positivo. Então ele acaba deformando a nuvem do próprio não metal e faz com que a ligação seja covalente. Leandro, mas é muito detalhezinho. Ficou curioso, né?
A gente tem uma aula inteira para você sobre ligações químicas. Acessa lá, você vai ver que tem uma aula só com esse método leandrino para você achar o tipo de ligação química. Tudo bem? Então agora vou mostrar a última parte para a gente poder fazer a previsão das propriedades físicas. Então mostra para mim lá o slide. Olha lá, se você pegar o berílio sempre faz ligação covalente. Se você pegar o boro, também ligação covalente, quando ligado aos caras da ordem de eletronegatividade. Então olha o que eu vou resumir para você comigo. Você acabou de ver um método para achar essa ligação iônica ou covalente. Achou a ligação iônica, aplica a entalpia de rede para saber qual dos dois compostos iônicos é o mais solúvel em água. Achou molécula, aplica a sequência. Geometria, polaridade, forças intermoleculares para fazer as previsões das propriedades físicas. Lembrando que para solubilidade, o Leandro já até te deu um método, né? É só fazer o número de carbonos sobre o número de grupos que fazem ligação hidrogênio. Na surdina, só o oxigênio e nitrogênio. Divide um pelo outro. Se for maior do que 3, não é solúvel em água. Se for menor ou igual a 3, é solúvel em água. Tudo bem? Então, para a gente agora só fazer a determinação das propriedades físicas, vamos voltar lá. Como é que eu sei a previsão das propriedades físicas? Tipo temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade. Como é que eu faço isso, Leandro? Método leandrino. Ó, a temperatura de ebulição, a temperatura de fusão, a densidade, a viscosidade, a volatilidade, todos eles têm um único modo de você pensar. Lembrando que a solubilidade você já aprendeu, hein? A solubilidade, ó, vem cá. A solubilidade você já aprendeu para molécula. Teste leandrino. Número de carbonos sobre o número de grupos polares. Beleza? Vamos lá. Meninos, como é que faz isso, Leandro? Mostra para mim. Então esses 5 primeiros vão depender todos, a gente vai usar sempre a temperatura de ebulição como modelo. Então significa dizer que se você descobriu que o cara tem maior temperatura de ebulição, ele tem maior temperatura de fusão, densidade, viscosidade, mas ele tem menor volatilidade. É simplesmente o contrário. Tudo bem? E lembrando também que a solubilidade segue aquela análise individualizada. Então para a gente começar, o Leandro vai te criar um método. Vamos lá, entre esses dois compostos, geraniol e mirceno, como é que eu sei quem tem maior temperatura de ebulição? Basta você fazer a primeira comparação, que é a massa molar. Compare a massa molar. Vem comigo mesmo, pode vir comigo. Compare a massa molar. Leandro, só a massa molar? É! Se não for uma exceção, tipo a água, que é muito leve, faz ligação de hidrogênio pra caramba, a massa molar é quem governa as forças intermoleculares. Por que, Leandro? Porque tendo a massa molar grande, tem uma nuvem eletrônica muito grande na molécula e, consequentemente, a intensidade das forças intermoleculares também, no somatório geral, é maior. Então, olha o método como é que funciona. Compare a massa molar. Lembrando, solubilidade você faz por aquele testezinho. Agora, as outras propriedades, faça por esse outro método do Leandro. Vai lá, mais um método leandrino. Compare a massa molar. Quem tiver maior massa molar tende a ter a maior temperatura de fusão, a maior temperatura de ebulição, a maior densidade, a maior viscosidade e a menor volatilidade. Ora, gente, esse número é bem maior do que esse. Resultado, o composto de cima deve ter maior temperatura de ebulição, maior temperatura de fusão, maior densidade e menor volatilidade. Ele é menos volátil. Então, Leandro concluiu para você. O de cima tem maior temperatura de fusão, ebulição, viscosidade e o de baixo é mais volátil. Percebeu o método? Vem comigo. Percebeu o método? Percebeu o método? Olha como... Leandro, mas peraí, é só a massa molar? É só a massa molar. Tá, mas e se eu tiver moléculas que têm massa molar semelhante? E se as moléculas tiverem massa molar semelhante? Mostra lá pra mim. E se eu tiver moléculas com massa molar semelhante? Aí dentro de um intervalo de erro de 5%. Esses dois caras estão aí, ó. A massa molar entre eles é muito parecida. 154 e 150. Qual dos dois tem maior temperatura de ebulição? Quando a massa molar for semelhante, aí você define o tipo, a natureza da força intermolecular. Essa aqui é ligação hidrogênio e essa aqui é dipolo induzido. A de cima tem OH, então faz ligação hidrogênio. A de baixo é um hidrocarboneto, dipolo induzido. Então, como eu sei, vem comigo. Como eu sei que a ligação hidrogênio é mais intensa, como a massa molar é parecida, eu vou nela. Então aquela que tem ligação hidrogênio é de fato, né, com a massa molar semelhante, é de fato quem vai ter maior temperatura de ebulição. Se tem maior temperatura de ebulição, tem também maior temperatura de fusão, maior viscosidade, maior densidade e é menos volátil, mais dificilmente ela vira vapor.
Tudo bem? Então pode mostrar lá pra gente ver a nossa conclusão. Então esse cara aqui, ó, tem, né? A molécula é mais polar, logo faz ligação de hidrogênio, ela tem maior temperatura de fusão e ebulição, e a molécula de baixo, que é dipolo induzido, tem, portanto, maior volatilidade. Tudo bem? E agora, Leandro? E agora? Vem comigo. Ah, tá. Quero ver se você se sai dessa então, Leandro. E se tiver a mesma massa e tiver força intermolecular parecida, tipo os isômeros de posição, né? O 3-metil alguma coisa com um 4-metil. E se foi, hein, Leandro? Meu, você só faz uma coisa mais boba ainda. Começa sempre na sequência. Vê quem é que tem a maior massa. Quem tiver a maior massa, tendência a maior temperatura de ebulição. Se a massa for parecida, vai para a natureza da força intermolecular. Se não resolver na natureza da força intermolecular, aí você vai contar o número de ramificações. A mais ramificada é a que tem a menor temperatura de ebulição. Simples assim. Você vai procurar a superfície de contato. Superfície de contato, gente, é uma espécie de um velcro. Leandro? Velcro é... Como assim um velcro? Pensa num velcro aí, ó. Um velcrinho e um velcrão. Quanto mais... Gostou do velcro, né? Ó, quanto maior o velcro, maior a superfície de contato, mais difícil separar a molécula. Como é que é, Leandro, velcro? Como é que é o velcrão? Então, olha só. Quando você determinar, só eu pra rir sozinho mesmo. Olha só. Quando você for determinar as propriedades físicas, cara, faz isso. Compara a massa molar, depois da massa molar você compara a força intermolecular e se nada disso resolver, faça a superfície de contato. Mostra lá pra mim. Vamos ver se a gente consegue determinar. Entre essas duas, né? Entre essas duas. Vai com o Leandro, ó. Ela tem massa molar semelhante, são isômeros, tem a mesma força intermolecular porque fazem ligação hidrogênio. Então, como é que eu determino quem tem maior temperatura de ebulição e de fusão? Para saber quem é que tem a maior temperatura de fusão e ebulição, o Leandro contou as ramificações. Na molécula de cima, 2, na molécula de baixo, 3, significa que a molécula de cima tem maior superfície de contato e, consequentemente, maior temperatura de fusão e ebulição. Resumo da ópera. Você ganhou, nessa sequência de vídeos, você ganhou 3 métodos. Você ganhou um método para comparar propriedades físicas do tipo solubilidade para composto iônico e para molécula. Composto iônico, a entalpia de rede. Para molécula, o número de carbonos pelo número de grupos que fazem ligação hidrogênio. Você ganhou um método para fazer o tipo de ligação iônico covalente. Pega lá a ordem de eletronegatividade e compara entre si. E você ainda ganhou um método para fazer a comparação das propriedades físicas dos compostos orgânicos, por exemplo, que é massa molar. Se não resolveu na massa molar, natureza da força intermolecular. Se não resolveu na natureza da força intermolecular, faça a superfície de contato, que é o número de ramificações. Com isso, gente, vocês literalmente ganharam um método inteiro. Agora eu consigo resolver a questão fazendo essa revisão toda. Quer ver? A gente começou atrás dessa questão. Mostra lá pra mim. A obtenção dos óleos vegetais de maneira geral passa pelas etapas descritas no quadro. Qual delas depende da polaridade? Aquela que tem a ver com a solubilidade. Então eu preciso do óleo bruto. Se eu preciso do óleo bruto, ele vai ser dissolvido em hexano. Qual é, então, aquele que precisa exclusivamente da polaridade? Sempre que eu falar da solubilidade, comigo, ó, polaridade e solubilidade. Então, qual é aquele que depende da polaridade? Aquele em que é solúvel. Então, a extração é onde você faz a solubilização do óleo, que é um composto orgânico, em hexano, que é um solvente orgânico. Então, qual é a resposta da questão, então? Leandro, então a resposta da questão só pode ser a extração. A extração é aquela em que a gente usa para obter o óleo. Lembrando, né, que dessas propriedades, a solubilidade é a única que é individualizada pela polaridade. Tudo bem, meninos? Então, vou resolver a questão marcando para você, né, a letra D. Lembrando, ó, que o distrator que a gente tem ali, cuidado com a destilação. Lembrando que a destilação depende das propriedades físicas. Tudo bem? Então, a resposta da questão, letra D. Agora, você lembra que a gente sempre faz uma classificação do conteúdo dentro da recorrência, né, e da relevância? Bom, a relevância eu não preciso nem comentar, porque praticamente tudo que a gente usa de origem vegetal, óleos, os extratos,
tudo isso, né, perfumes, né, as essências, todas elas vêm de uma extração, vêm de uma separação. Então, é extremamente relevante para a nossa sociedade moderna que a gente consiga extrair materiais que nos deem a possibilidade de outros usos. Agora, e a recorrência? Será que cai muito? Vamos ver a análise de recorrência e de relevância? Mostra para mim. Essa questão entra dentro da parte de química geral. Ali a gente entrou em química geral. A química geral é a segunda parte mais cobrada da prova do Enem. Ela só perde para físico-química. Dentro da química geral, a gente ainda consegue separar em vários processos, como cálculo estequiométrico, separação de mistura, propriedades físicas. E essa questão encaixa aqui, ó, em separação de misturas, usando propriedades físicas. Ela usa esses dois métodos aí. Se a gente usa esses dois métodos aí, então como é que eu separo isso, né? Como é que eu vou lá e consigo descobrir onde é que ele onde é que ele encaixa? Bom, separação de misturas é como ela foi classificada. Então, se você der uma olhadinha, 22 questões de separação de misturas. Meninos, separando então, ó, dentro de separação de misturas, qual, né, é as mais cobradas? Destilação, né? Flotação e decantação, em geral, são as que mais se cobram. A densidade também já é bastante cobrada. E além dessas questões que envolvem, por exemplo, as propriedades físicas. Então, essa questão que a gente acabou de ver envolve propriedades físicas. Tudo bem? Conclusão. Questões de separação de misturas são altamente recorrentes no Enem e aparecem combinadas em geral com propriedades físicas. É aí que está o segredo. Vem cá! Lembra que lá no vídeo anterior eu te falei que as questões de separação de mistura têm um segredinho por trás? Qual é o segredinho das questões de separação de mistura? Em geral, elas são questões de solubilidade. Então, revisa esses dois métodos de solubilidade que você aprendeu, revisa os métodos de propriedades físicas, que você não vai errar mais questões de separação de mistura. Meninos, eu espero que tenha funcionado. Nós temos aulas inteiras sobre essas propriedades, esses métodos leandrinos discutidos mais delicadamente, para que você possa fazer suas revisões. Desejo a todos bons estudos. Vem com a gente que vai dar liga. Beijo do Leandro. Tchau!